Good morning. We have a tough situation of having a panel just before lunch. So there is us before your lunch here. I'm going to make the panel in Portuguese because we have a majority of basically everybody here being Brazilians. But if you don't speak Portuguese, please use the translations and interpretation system we have. Então, bom dia. Nós estamos logo antes do almoço. Espero que a gente tenha um painel muito interessante e que vocês possam esperar o almoço enquanto isso. Nós vamos ter aqui um painel, seguindo um pouco a fala anterior do Tony, que vai tentar falar um pouco de algumas plataformas que estão sendo estruturadas no Brasil, que são plataformas que estão tentando ajudar justamente a escalar investimentos e negócios em soluções baseadas na natureza. E a gente tem um painel muito diversificado e interessante, com o Rodrigo Laura, do Fundo Vale, da Vale. Nós temos aqui o Daniel Porto, do HSBC, Mário Gouveia, da Fazenda, que vai falar um pouco do EcoInvest, a Daniele Carreira, do World Economic Forum e o IFAC, e o Nabil, do BNDES. Então, o Banco de Desenvolvimento, uma empresa, um banco privado, a Fazenda e uma iniciativa de coalição de investidores. São várias formas de olhar e criar essas plataformas para promover investimentos no Brasil. O Instituto Clima e Sociedade, que eu lidero, vem trabalhando com muitas dessas pessoas e colaborando aqui com a equipe do Tony e o CFC. E, em particular, a gente está ajudando e colaborando muito com o Laboratório de Inovação de Natureza. Ontem eu até mencionei isso para quem estava aqui no evento de ontem, que é justamente um laboratório, como o Tony explicou, tentando criar portfólio de projetos, mas também fazer esse matching de inovação necessária para poder escalar investimentos, sabendo que a gente ainda tem muita dificuldade no Brasil de ter projetos muito interessantes, mas a escala, às vezes, de replicação não é tão simples. Então, sem esperar muito, eu queria, Daniele, primeiro passar para você, porque você tem uma iniciativa que já faz um tempo com o IFAC, que é o CICAT Fund, né, e um trabalho com investidores. Qual que é essa experiência que vocês estão tendo e esse esforço para criar plataformas para trazer investidores para o Brasil? Bom dia a todo mundo. Muito obrigada, Maria Neto, e muito obrigada, Tony, por me convidar para estar aqui hoje com vocês. Tá? É um prazer. Bom, eu vou dar um pouquinho de contexto, tá? Assim, eu trabalho, como a Maria falou, para uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial que chama Tropical Forest Alliance, e nós fomos criados há 10 anos atrás para poder ajudar a cadeia de valor pecuária da soja a produzir sem desmatamento, tá? Então, o propósito da iniciativa foi essa. E eu entrei na iniciativa 4 anos atrás, 4 anos e meio, para trazer o setor financeiro para essa conversa, né? Porque cadeia de valor não é cadeia produtiva, é de valor. Vai do produtor até o final. E acho que eu vou incluir o governo também, que são todos, né? Todos têm que trabalhar juntos. Nós precisamos quebrar o silo, né? que a gente faz. E na COP26, né? que estão 3 anos e meio atrás, a gente formou uma parceria com a The Nature Conservancy e com a PNUMA. E montamos essa iniciativa, que chama Inovações Financeiras para a Amazônia, Cerrado e Chaco, a gente chama de IFAC, para poder trazer essa cadeia de valor e para trabalhar junta, tentando endereçar o problema de desmatamento na cadeia da pecuária e da soja. E o que a gente está querendo fazer é o quê? Trazer essas pessoas juntas, essas organizações, que hoje são 24, para desenvolverem instrumentos financeiros para poder permitir a expansão da soja em terras degradadas, a intensificação sustentável da pecuária também. E, mais recentemente, nós também incluímos a agrofloresta e produtos não madeireiros. Tá? Isso assim, são muito importantes, essas economias, para a transição de outros setores. Hoje, a gente tem, como eu falei, 24 organizações, que são empresas, provedores de capital catalítico, bancos, gestores. E, coletivamente, eles já se comprometeram a 4,6 bilhões de investimento para poder apoiar essa transição. Eu vou falar rapidinho, que eu tenho mais 2 minutos. Né? E a notícia é boa. Tá? Foram 17 instrumentos financeiros desenvolvidos em parceria. A gente tem Itaú com a Singenta, né, que é um empréstimo de longo prazo, Singenta entrando com a garantia, e já conseguimos desembolsar $500 milhão. Compromisso de quase 5, desembolso de
500 milhão. Então, assim, somente 10% foi possível. Um dos entraves que a gente percebeu, né, é essa necessidade do capital catalítico, para poder trazer esses instrumentos para escala, para desembolso em escala. E, devido a isso, nós estamos trabalhando com a Vox Capital, num fundo que se chama CCAT, Capital Catalytic for Agricultural Transition. A More Foundation, que é uma fundação dos Estados Unidos, alguns de vocês devem ter ouvido já falar da More Foundation ontem, que a Camila estava aqui com a gente também. Eles estão entrando como um investidor âncora e já estão investindo 20 milhões nesse fundo. A gente está planejando lançar esse fundo agora na COP, fechar ele com 200 milhões. Tá bom? Muito bom. E capital catalítico é super importante. Falando de capital catalítico, Rodrigo, a Vale vem fazendo muita inovação e eu acho que é super interessante ver como justamente uma empresa, uma companhia que lidera no Brasil a nossa economia, pode também ter o papel de prover capital catalítico e apoiar também investimentos em soluções baseadas na natureza. Conta um pouco para a gente sobre isso. Bacana. Bom dia a todos e todas. Obrigado aí, Tony e Vivi, pelo convite. Vou fazer aqui um disclaimer que é incrível o trabalho, né, que essa turma está fazendo e muitas das vezes a gente não vê. A gente só vê o resultado. Ninguém vê os bastidores. Então, acho que assim, louvável e tem que ser reconhecido. Eu acho que essa história, para a gente, começa há alguns anos atrás, para bem dizer, 5 a 6 anos atrás. Eu acho que tem um slide, eu não sei quem está projetando, se quiser colocar, só... boa. Enfim, a gente tem uma história grande de preservação da região de Carajás, sobretudo, onde a gente opera, majoritariamente. E, em 2019, a gente fez um compromisso de restaurar e proteger outros 500 mil hectares de floresta. Para quem não está tão familiarizado, a Vale, como grupo, protege alguma coisa em torno de 1 milhão de hectares hoje, globalmente. E esse compromisso nasce. E nasce uma outra colega falou aqui, né, a melhor forma de começar a fazer é fazendo. E foi a mesma discussão, como a gente começava a fazer isso. E a gente entendeu que existe uma oportunidade muito grande de captar pequenos produtores, outros produtores, e colocar essa tese, né, de recuperação florestal e de proteção de pé. Quando a gente olha para trás e volta 5, 6 anos, a primeira realidade foi, tá bom, como é que a gente começa? E os projetos não estavam prontos. Eu falo muito que naquela época não eram nem projetos, muitas vezes eram iniciativas, né? E a gente teve um trabalho muito dedicado de olhar e prospectar o que existia naquele ecossistema. E foram 307 iniciativas avaliadas. A gente conseguiu escolher 7 e investir em 5. E o investir naquela época, estou falando de, parece muito tempo, mas é pouco tempo, basicamente com doação. Então, o uso de grants ali no primeiro momento, dizendo, olha, eu não vou te subsidiar 100%, porque a gente acreditava que não era sustentável, mas o papel desse capital catalítico concessional para começar a colocar esse ecossistema de pé. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? A gente foi experimentando diversos modelos, a tese era completamente agnóstica em termos de localidade, de tipo de arranjo, etc. Mas a gente conseguiu colocar de pé uma visão de portfólio. Eu acho que essa visão de portfólio que hoje traz para a gente um senso de que é possível a gente escalar, mas ainda é extremamente desafiador. Como eu costumo falar, e a gente estava junto no F essa semana, é a mesma lógica. Existe muito compromisso, existe muito boa intenção, mas ainda existe uma quantidade muito limitada de recursos que flui para os projetos. E não porque exista na nossa visão uma opinião de ninguém quer apoiar. A gente não acertou ainda o timing do risco. Eu acho que esse aqui seria o meu principal takeaway. A gente precisa calibrar, de fato, que risco é esse para que a gente se permita fazer com que esses projetos avancem, né? É muito comum, nas discussões, a gente enfrentar situações do tipo, não, eu estou comprado na tese, mas eu vou esperar aquele multilateral fazer a due diligence. Não, eu estou comprado na tese, mas, na verdade, nesse momento, eu acho que não é melhor. Então, acaba que são uma série de entraves naturais, ninguém está falando aqui que é fácil ou tem que ser resolvido, mas a gente precisa, eu acho que, dar um passo para frente nessa relação do risco, né? Esse retorno que todo mundo está querendo não pode estar olhando
para 20, 30 anos atrás e usar os modelos tradicionais de aversão a risco para a gente poder chegar onde a gente vai chegar. Então, só para esquentar a discussão aqui. Excelente. De novo, a importância, né, das duas falas aqui de como é que a gente tem um papel importante em criar o portfólio, começar a demonstrar como é que o risco pode ser tratado e a importância, portanto, nesse momento ainda, né, de ter plataformas que promovam o capital catalítico. Nabil, o BNDES, que é um Banco de Desenvolvimento, vem também fazendo várias iniciativas para poder, justamente até com o Banco de Desenvolvimento, escalar modelos novos. Conta um pouco para a gente quais são as iniciativas que vocês estão fazendo em particular. A gente sabe que vocês têm um trabalho importante em restauração e também algumas iniciativas importantes em florestas. Bom, Maria, primeiro agradecer o convite, mais uma parceria nossa com o ICS, não só nessa mesa para a gente conseguir dividir o que o BNDES tem feito. Dani também tem acompanhado há muitos anos, é muito bom a gente estar com pessoas e instituições que estão na mesma jornada, como a Vale acabou de mencionar um dos nossos projetos, que é o Floresta Viva. Maria, eu acho que o que é interessante a gente compartilhar no evento de hoje é um pouco essa jornada que o banco tem tido para consolidar um mercado ou um setor como um todo no Brasil, que é o setor da restauração florestal com nativas. Vislumbrando aí uma grande oportunidade de negócio, de estruturação econômica de um setor por completo. E isso é interessante porque quando a gente olha para a atuação histórica do BNDES, a gente tem esse perfil de olhar setores do começo ao fim, não só um único projeto, uma empresa ou um limite de crédito específico. A gente pensa os gargalos, pensa quais são os desafios e tenta criar soluções, sejam elas institucionais ou financeiras, para destravar esse processo. E o que a gente tem feito especificamente para viabilizar a agenda econômica de restauração florestal de nativas no Brasil? Primeiro, a gente tinha sempre um senso, né, existe um senso comum de que basta ter dinheiro barato para que um setor avance. Então, assim, é uma questão do custo. É o custo, é o custo, é o custo. Então, vamos lá, é o custo. Fundo Clima, 1% ao ano, em real, financiando os projetos, estilo Project Finance, e nada de conseguir os grandes projetos. E aí a gente ia entendendo novos gargalos. Então, com isso, a gente percebeu que existiam grandes gargalos vinculados às estruturas de garantias, gargalos importantes do ponto de vista da estruturação do mercado voluntário de carbono, que é o grande vetor de compra de créditos e receitas desses projetos, e a gente foi lançando algumas iniciativas. Eu queria destacar principalmente 3. A primeira delas é a questão do arco da restauração, que é uma grande estratégia de, vocês veem essa área verde clara, esse é o arco da restauração. Conjugar diversos instrumentos, recursos não reembolsáveis, reembolsáveis, para conseguir capitalizar empreendimentos e projetos que transformem a economia do desmatamento na economia do restauro. E aí usa Fundo Amazônia, fortemente, recursos do Fundo Clima. Mas, principalmente, quando a gente vai falar da parte de investimento privado, a gente lançou o BNDES Florestas, que foi importante para a gente garantir a customização das garantias para cada um desses projetos. E aí a gente começa a receber os recebíveis, outros títulos, não só a questão da terra, por exemplo, que muitas vezes sempre falo, é um gargalo. Então, mas o mais inovador de todos, e esse foi feito em parceria inclusive com o IX, com a Imaflora, o escritório Matos Filho, que é o Profloresta Mais. E aí eu peço assim, uma especial atenção de todas as instituições que estão aqui ao Profloresta Mais. Foi uma iniciativa que a gente lança em conjunto com a Petrobras. E qual é a grande sacada dela? A gente coloca a público o contrato de compra e venda de carbono que o banco vai aceitar como garantia para os projetos de restauração florestal, casado a uma grande compra de créditos por uma empresa brasileira usando esse contrato. Então, o que a gente consegue com o Profloresta Mais? Indicar para todo o setor financeiro e setor empresarial qual é o padrão de contrato de compra e venda de carbono que é aceita pelo setor financeiro, no caso BNDES, para bancarizar aquele projeto. E isso de forma transparente para todos.
agregado, claro, à compra da Petrobras. E qualquer outra empresa pode fazer compras no mesmo sentido, usando aquela minuta contratual. Qualquer outro banco pode usar aquela minuta contratual para poder usar como garantia para os seus empréstimos. Então, eu destacaria esses 3 grandes blocos de entregas. Depois a gente fala um pouquinho dos resultados. Muito bom. E aí, justamente, não só o financiamento, que é importante, né, de longo prazo, mas a questão do risco, né, porque esses projetos ainda têm muito problema de risco de desempenho e o colateral sempre é, né, a maior barreira, infelizmente, ainda para o investimento. E aí, como é que uma estrutura como essa pode ser uma grande inovação e ser colateralizada? Daniel, a gente queria escutar um pouco vocês no caso do mercado de capitais, que a gente entende que teve umas inovações interessantes que a HSBC está fazendo com relação à Amazônia, os Amazon Bonds. Obrigado. Eu vou responder em inglês aqui. The solution that I'm going to discuss here, it's called an outcome bond. What is an outcome bond? Outcome bonds were developed by the World Bank to leverage their relationships with international fixed income investors. For context, the World Bank is the largest issuer of debt in the global debt markets, issuing something like $40 billion a year in the market. They're a AAA issuer with investors globally buying their debt. Their investor base asked them for a product that allowed them to support projects directly. And in conjunction with this investor base, they developed a product where the World Bank issues a bond and the investors forego the normal World Bank coupon. So by virtue of the World Bank raising funding for their balance sheet without paying the coupon, the World Bank is willing to front load the savings they have on the funding and pass that along to a developer. For the fixed income investors who buy this product from the World Bank, they have the ability actually to receive a return in excess of a normal World Bank bond by running outcome risk on a project. So in practice, what did we actually do here for this innovative Amazon reforestation bond? HSBC monetized Mombac's Microsoft carbon removal offtake agreement. In November 2023, this was the first and largest Microsoft carbon removal agreement signed to date. What was exciting about that was that Microsoft is very focused on the bankability and enabling the financing of its suppliers. So that underlying agreement largely followed provisions available in renewable energy projects that were bankable. So HSBC effectively purchased those unperformed receivables, passed them on the flows to the World Bank, who issued a bond into the capital markets backed by those flows. We were able to make available to Mombac up to $36 million over 2.5 years in 11 disbursements at a sub 10% cost of capital. So this is really exciting because this was the first financing backed for a nature-based solution backed by a carbon removal offtake agreement in the private markets, because effectively the investors who are running this risk are institutional private investors who are receiving what they believe to be a fair market return. So the instrument that they're buying is a AAA rated instrument as to the principal. It is principal protected, with them running the performance risk on the coupon. You've heard earlier today from Julia from the Symbiosis Coalition with that advanced market commitment. We're really hopeful and excited that we're going to see a lot more of these offtakes signed that will lend themselves to this type of solution. So, we have this proof point in the ARR space, but we're also hopeful that in other forms of carbon removal, it will lend themselves to this type of solution. And a last point I'd also like to make is we're hopeful and we're in discussion with other multilaterals to see them also be issuers, to really expand this asset class. There have been 5 outcome bonds issued to date, and I think the community, investors, multilaterals, banks, we really want to see this become something that becomes an asset class in and of itself.
Muito bom. Então, um exemplo também interessante de poder alavancar financiamento no mercado de capitais e também combinar o AAA de um banco multilateral, podendo, então, capitalizar um recurso mais interessante. E esse conceito também do outcome, que eu acho muito importante, né, que é olhar a performance também como parte da emissão. Mário, a gente está terminando contigo, mas é a coisa talvez mais importante. O Mário aqui da Fazenda tem um papel importantíssimo com o mecanismo EcoInvest. Ontem também teve algumas falas aqui sobre o EcoInvest. Acho que isso é muito interessante contar como é que o EcoInvest veio se desenvolvendo e como é que, em particular, para as soluções baseadas na natureza, ele está sendo desenhado. Obrigado. O slide... ótimo, obrigado. Bom, a gente teve aqui o ano passado, eu resolvi fazer um timeline falando o que foi feito, como que a gente vem atuando lá no Tesouro Nacional com esse programa. Então, o programa EcoInvest, o que ele é? Né? Ele é um programa de mobilização de capital privado, externo e proteção cambial. Então, a gente nasce com dois diagnósticos. O custo de capital ainda assim é caro para muitos dos projetos nesse segmento, então faz sentido você trazer um blended finance, um componente que reduz um capital catalítico, que reduza esse custo. Mas se o investidor é externo e ele quer trazer o capital para cá, também faz sentido você ter mecanismos de proteção cambial para mitigar esse risco. Então, ele nasceu ali em volta de março, fevereiro do ano passado, a gente fez o anúncio numa reunião do G20. Em maio do ano passado, eu estive aqui, eu fiz essa apresentação. Era uma primeira apresentação genérica, conceitual, mas já em junho, julho, a gente fez ali o lançamento do primeiro leilão. E eu acho que é importante a gente ressaltar que sempre foi um processo de construção. Então, vários aqui que estão reunidos, várias instituições financeiras, várias associações, a IFAC, o NIL, enfim, uma série de IPs vem conversando com a gente e trazendo sugestões de melhoria nesse programa. Então, durante esse processo do primeiro leilão, que foi um genérico, né? Então, o que é o leilão do EcoInvest? A gente abre uma tranche de recurso catalítico do Tesouro Nacional, junto com o Fundo Clima, Ministério do Meio Ambiente, e os bancos competem por esse recurso na base de quem consegue alocar mais capital privado junto com esse capital público barato. Então, a gente teve o resultado do primeiro leilão, que é aquele segundo marco ali, que foi em novembro, com a participação bastante efetiva das principais instituições financeiras que rodam aqui no Brasil, 6 delas privadas, a HSBC participou fortemente, Itaú, Santander, enfim, foram bancos que realmente, BNDES entrou, e aí os públicos, né, também entrando, Banco do Brasil, Caixa, enfim, tem ali os logos dos que entraram, e mostrou, olha, essa tese funciona. Então, a gente consegue, sim, deslanchar um pipeline de projeto agressivo e fazendo essa colaboração com o setor público e setor privado. Agora, na sequência, a gente lançou, há pouco tempo, um leilão mais temático. Esse leilão é um pouco mais complexo, porque ele tem um objetivo mais específico, mas que conversa muito com o que eu vi aqui agora no último painel, que é a recuperação de terras degradadas. A ideia, de novo, é você trazer um capital público catalítico, consegue diminuir o custo dessas estruturas. Então, quando eu escuto de alguns exemplos, né, que muitas vezes Syngenta, enfim, Unilever, que estão tentando desenvolver, isso pode diminuir o custo e, de repente, a gente consegue virar essa chave. Eu acredito muito aqui numa associação, né? O instrumento que a gente trouxe, ele permitiu ter uma flexibilidade, que é estrutura de fundos, empresas âncoras e capital catalítico. Eu acho que isso você consegue fazer uma redução de risco, dar um de-risking na estrutura, porque você tem a empresa âncora, então tem potencialidades. Vamos ver se o mercado vai concordar com a nossa tese. Por fim, eu acho que aqui o que a gente está olhando para frente, né? Eu acho que, bom, a gente está mirando aí um bom resultado nesse segundo leilão. A gente está trabalhando num terceiro leilão que é voltado para novos projetos, e aí a gente está associando com um instrumento cambial. A gente está tentando utilizar esse recurso catalítico para diminuir o custo dos derivativos e trabalhar que essa estrutura que tem a proteção de risco cambial possa ser mais atrativo para o equity externo. Quer dizer, ao fazer um investimento inovador no Brasil, você vai ter o risco de projeto e o risco de câmbio. O que a gente está querendo aqui é diminuir um pouquinho o risco do câmbio dessa carteira.
E, por fim, que eu acho não menos importante, é olhar o portfólio dos projetos. Então, eu acho que a gente teve um primeiro leilão. O primeiro leilão deve resultar numa carteira de 44,5 bilhões. É bastante recurso e um volume de projetos muito grande. E a gente quer desenvolver uma conversa com os SPOs, que são uma chave dessa plataforma de regulação, e o outro, a gente vai ter um dashboard, um monitor de investimento em que os projetos a gente possa navegar e a sociedade ver onde está sendo feito, quais os indicadores. Eu acho que isso ajuda na governança. Eu acho que assim, o Ecoinvest é um exemplo realmente global. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ser realmente louvável, porque a gente está criando um mecanismo que pode ter um escalamento muito grande também, sobretudo com a participação dos bancos de poderem escalar recursos. Mas acho que também é muito importante esse esforço que vocês têm feito de tentar desenhar isso para adequar para as soluções baseadas na natureza, que nem a gente está falando aqui, já tem muitos riscos, mas a gente precisa atrair também investimentos internacionais, e esse risco cambial, digamos, o custo, né, do câmbio pode ser um atrativo muito importante, também uma oportunidade muito grande para o Brasil. A gente ainda tem uns 13 minutos, então eu vou passar uma segunda hora, um momento agora de perguntas para vocês. E aí vou começar um pouquinho aqui, talvez só na ordem de quem está assim, um atrás do outro. E, Dani, um pouco, vocês estão trabalhando com a IFAC muito com uma visão de olhar o papel que tem, digamos, o setor do agronegócio, né? E a gente sabe que, recentemente, o Brasil lançou o Programa de Recuperação de Pastagens, o PNCPD. O Brasil tem mais de 40 milhões de hectares de áreas degradadas fora da Amazônia com potencial de recuperação. Mas, como você falou, tem pledges, mas precisa fazer mais coisas para poder sair dos pledges e sair um pouco para a realidade. Além do fundo mesmo que vocês estão tentando ajudar com o capital catalítico, quais são as coisas de lição aprendida que você queria passar um pouco para a gente aqui? E pensando a futuro também, o que a gente pode continuar fazendo para alavancar ainda mais esse potencial? Foram muitas lições. Foram 3 anos e meio de muito aprendizado. Eu acho que, assim, quando a gente lançou, né, a iniciativa, o IFAC, a gente tinha uma noção que as coisas seriam bem mais fáceis. A Ana, que está agora, né, no Capital for Climate, a gente trabalhava junta. E uma coisa que ficou muito clara, assim, aquele problema que eu falei, das pessoas não conversarem uma com as outras e todo mundo achar que se entende. Com isso em mente, né, o que a TNC fez, uma das parceiras, montou um grupo de produtores, tá, para a gente conversar, para entender o que já foi feito, o que foi tentado, o que deu certo, o que não deu. Então, ali foi um canal de comunicação que a gente teve. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foi a demanda dos nossos signatários de conseguirem reportar no impacto deles. Então, assim, de novo, né, a gente fala de dados, todo mundo está assim, dado, transparência, aquela coisa toda. Dado a gente tem demais, não falta dados, entendeu? Agora, qual dado que realmente é importante, que tem relevância? Então, nós trabalhamos juntamente com a UNEP, o World Conservation Monitoring Center, para fazer uma análise de todos os indicadores de impactos que tem lá, e a gente percebeu, não precisa de criar mais indicador. Vamos selecionar o que pode ser aplicado. Então, hoje em dia, a gente consegue, né, esse desembolso financeiro que a gente faz, que os signatários fazem, a gente consegue ver o impacto lá no chão. E eu vou só pegar aqui, porque eu não lembro de cabeça, mas esse $500 milhão que eu falei que foi desembolsado já está assim, protegendo, né, 342 mil hectares de terra. Cerrado, né? Muito desse investimento, desse desembolso, foi para o Cerrado, que é tão importante também. Vamos lembrar, né, do nosso Código Florestal, proteção na Amazônia é de 80%, no Cerrado não é tanta. Mas o Cerrado é importantíssimo do ponto de vista hídrico do país, né? A gente tem a maior parte das bacias estão debaixo desse bioma. Sem água, não tem agricultura, não tem energia no Brasil. Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, eu acho que assim, o maior aprendizado foi esse, assim, conversar com o produtor, e tentar entender as várias partes dessa cadeia, as dificuldades, essa transparência que eu acho que é muito importante. Agora, como é que a gente escala isso, né? A gente não tem muito tempo para poder ficar discutindo mais, a gente tem que escalar.
Então, eu acho que agora é uma coisa muito importante. E esse Welco Invest, eu sou super fã, você sabe disso, Mário também sabe. Então, eu espero que esse fundo que a gente está lançando agora do CICAT, né, vai apoiar esse segundo leilão e as gestões financeiras que estão participando. Obrigado, Dani. Nabil, eu achei bem interessante você estava comentando como é que foi essa evolução, né? O BNDES tem vários fundos de matchmaking, o Arco da Restauração, e agora esse Profloresta Mais, que a gente colaborou aí no Laboratório de Inovação para a Natureza, que, como você falou, né, inovou muito em tentar encontrar uma forma de usar os créditos de carbono, um estándar, um padrão de off-taking, mas também isso poder ser colateralizado. Conta um pouco o que vocês estão pensando mais também a futuro, aí nas próximas fases, pensando justamente nesse problema que é o de-risking, né? Que a gente tem um potencial muito grande de escala, mas ainda essa gestão do risco, a questão do desempenho, precisa ser destravada além do financiamento. Né? A gente tem uma oportunidade muito grande esse ano, né, Maria, por conta da COP30 acontecer em Belém e as discussões relacionadas a florestas e a restauração estarem em todos os documentos que a presidência da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, tem colocado o tema como prioritário, assim, desde a primeira carta colocada. E nisso a gente vai se posicionando para tentar encontrar novos caminhos para resolver a questão do risco dentro do contexto da estruturação de um setor. Porque eu acho que a gente tem que deixar muito claro que é esse que é o desafio. O desafio é a gente ter um setor econômico dinâmico, forte, que consiga se posicionar, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional, num mercado que é muito inovador do ponto de vista do produto que está sendo vendido e, ao mesmo tempo, precisa desses instrumentos financeiros para conseguir se resolver. A gente tem pensado muito em como buscar outras formas de garantir colaterais distintos apenas aos contratos. Quando a gente fala assim do Profloresta Mais, a ideia que veio foi muito baseada no que aconteceu no setor eólico no Brasil, em que toda a receita dos leilões futuros eram usados para financiar os projetos Greenfield. Então, como no caso do carbono a gente ainda não tem esse mercado público, né, de compra, a gente está buscando a parte privada. Mas a gente acredita, Maria, que uma vez que a gente consiga organizar esses padrões, os próprios títulos vão gerando novos instrumentos financeiros, seja para securitizar. Tem um ponto muito importante de elo dessa cadeia que eu ainda não falei, mas eu acho que assim, a gente vai no cerne também da questão, é como que a parte de seguros interage com o setor de restauração florestal. Porque não é apenas totalmente novo, como no caso específico, a gente está falando de manter aquilo que está gerando a receita de maneira direta. Senão, você pega fogo, por exemplo, acabou o carbono. Na verdade, o que era positivo virou negativo 2 vezes. Então, pincelando um pouco, a gente tem pensado nessa parte de seguros, de como atuar melhor, como pensar em instrumentos colaterais usando esses novos mecanismos que a gente está tentando estandarizar, mesmo antes da própria regulação da lei do mercado brasileiro. A gente acredita que é possível fazer muitos avanços, mesmo antes da gente ter os decretos, portarias. Então, a gente está nesse caminho. Muito importante isso. Os seguros, em particular, de fato, nos primeiros anos, a floresta não é um ativo e é super importante a gente desenvolver isso. Também lá no laboratório a gente está olhando isso. Excelente ver o BNDES liderando nessa agenda. Rodrigo, você falou muito do capital catalítico. Eu acho que houve também muita inovação financeira nos projetos que vocês apoiaram, inclusive com o mercado de capitais. Eu acho que seria muito legal escutar de vocês um pouquinho mais de como é que esse capital catalítico que vocês puseram resultou em outras captações e outras formas de operar. Boa. Eu acho que nessa esteira é um aprendizado, né? Como eu falei, quando a gente começou essa discussão, ainda numa visão de doação, a gente tinha uma certeza de que não seria suficiente ou a gente não seria eficaz se a gente estivesse subsidiando 100% dos projetos à época. Então, eu acho que nesse processo de aprendizado, o que a gente viu que esse capital catalítico, esse capital concessional no início,
ele é importante para justamente tirar um pouco essa percepção do risco. A gente investiu muito com alguns parceiros em mecanismos tipo Fiagros, CRAs, etc., para trazer mais escala. E hoje, eu acho que olhando 5, 6 anos depois, a gente ainda percebe a necessidade desse capital, né, para colocar esse tipo de projeto de pé. Está mais claro agora que ele não é suficiente e muitas das vezes ele tem que ser composto, não pode vir só de uma instituição, mas ele não é, de alguma forma, por só ele não se basta. Eu acho que a gente hoje tem bastante inovação colocada. De novo, eu acho que o ponto não está mais no mecanismo, né? Eu acho que o ponto está como é que a gente de fato traz as garantias para que essa liquidez aconteça. Então, acho que o ponto, sobretudo, do mecanismo de garantia mais robusto, mais efetivo no final do dia, eu acho que seja um ponto aqui. E eu acho que um ponto que também enfim, vira e mexe, me volta, é na hora que a gente começa a entender que e volta no ponto do risco, tá? Na hora que a gente vai nos gargalos efetivos para escalar, e muitos desses mecanismos param na captação quando você chega nesse ponto do bottleneck, é isso. Qual é o track record para entrar com uma operação de equity que não existe? Qual é a certeza que a gente vai ter um mercado comprador lá na frente? Então, acho que aqui tem um papel, sobretudo, das grandes corporações em dar um pouco desse conforto dentro dessa modelagem. É muito do que a gente vem tentado fazer. Ou seja, existe sim uma operação que tem que ser estruturada do ponto de vista financeiro, mas existe um papel das grandes corporações em dar um pouco mais de liquidez a esse mercado. É muito do que a gente acredita. Então, acho que quando você olha para frente, há 5 anos atrás, a gente não tinha um carbono como tem hoje, né? Hoje, quando a gente começa a olhar, talvez, outros atributos que os projetos estão trazendo de biodiversidade não estavam tão claros até então. Então, eu acho que isso é uma espiral que vai ser construída, mas é muito, acho que, o compromisso concreto da gente, de fato, colocar isso para frente, né? E muitas das vezes colocar para frente significa assumir um pouco mais de risco. Acho que é um pouco do papel das grandes corporações, seja ela setor financeiro, seja ela setor privado, seja o governo, de colocar isso de fato de forma intencional. Muito bom. Essa parceria também com grandes corporações e não só necessariamente necessidade de capital público. Muito bom. Com a HSBC, essa inovação toda que vocês estão fazendo na Amazônia, como é que você vê? Você está falando agora, teve o Banco Mundial, vamos provocar outros multilaterais, tem alguns aqui, o BID está por aqui do lado. Como é que vocês veem essa possibilidade de alavancar, ou como é que vocês estão vendo a possibilidade de desenhar e mostrar esses resultados dos outcome bonds? Eu não sei se a ideia é só a Amazônia ou também focar em outros biomas. Thank you. So we have active discussions with a range of multilaterals about utilizing this technology, and we're hopeful that in the coming years we'll see more issuers emerge beyond the World Bank. The solution is not solely focused on the Amazon, and it's not solely focused on ARR reforestation projects. So in the carbon removal space, we're hopeful that we'll see projects for everything from soil organic carbon, ARR, could be biochar, it could be enhanced rock weathering. As long as there's an offtake, with a large offtake, with fixed prices and fixed volumes, with a credible offtaker, we believe that there's a strong case to raise funding via this solution. And so we're hopeful that we'll see projects in the Cerrado, in the Mata Atlântica, Amazonia, over the coming years. I think the key is projects that are aligned, obviously, with Brazil's NDCs, remediating degraded pasture lands via ecological restoration, but it could also be an agricultural or energy project that also enables some ecological restoration. So we are very flexible on our side, as long as it's a high-integrity project that meets the highest standards, that we see some co-benefits and development, and we see the right counterparties, be they off-takers, be their transition story and the off-taker. I think that's also important. We're very happy to engage with any and all project developers, and looking forward to making some connections here at this conference. Muito bom. Então, esperemos que agora o nosso mercado de carbono avance também, né?
Mário, terminando com você, least but not least, acho que para terminar um pouco, as suas palavras também, que eu acho que você terminou contando um pouco quais são os próximos passos e essa inovação, como é que vocês estão vendo esses momentos agora de pré-COP e de começar a pilotar com soluções baseadas na natureza e essa ideia também do hedge cambial? Bom, tá bem. Obrigado. Estava pensando aqui, enquanto estava falando, eu vou acabar improvisando, que nem sempre é muito bom, né? Mas eu acho que é muito importante a gente aproveitar esses espaços e onde a gente tem esses agentes diversos para pensar em colaboração. Eu acho que a gente caminhar para essa mobilização de capital tão grande para fazer mudar a agenda e mudar a economia para uma economia de baixo carbono, todo mundo que está aqui reunido e aqui sentado, eu acho que toma parte nisso. Então, são instrumentos de mercado de capitais mais desenvolvidos, fundos catalíticos, seja do governo, seja de outros setores privados, sejam de bancos de desenvolvimento de empresas. Eu acho que esses instrumentos são super valiosos. Então, a gente tem uma cadeia de valor que a gente começa, olha, quais são os capitais mais baratos que a gente pode utilizar e como esses capitais mais baratos podem agir coordenado para que a gente consiga aumentar o volume de capital no fim, né? Nesse leilão do EcoInvest, acho que foi muito interessante perceber que talvez o banco que tenha sido mais bem-sucedido é aquele que está captando com outras fontes baratas também. Então, aí ficou muito claro para mim, e aí esse modelo do EcoInvest deixa tudo muito transparente, que você, olha, para você conseguir alavancar, o banco privado ele vai fazer a parte dele, mas ele vai procurar outras fontes baratas também. Então, eu acho nesse caminho que eu acho que é melhor passar mensagem nesse sentido. Eu acho que a gente tem uma pauta, uma agenda de colaboração e cada agente ele tem que ser hábil da gente juntar esse Lego para conseguir essa mobilização necessária. Excelente. Eu acho que a gente teve um painel que mostra que tem muita inovação aqui, tem várias formas de tentar olhar o agro, a restauração, a Amazônia, formas de trabalhar com o setor privado, o setor público, a fazenda, o BNDES, tentando fazer mecanismos muito inovadores. Eu acho que a gente tem uma oportunidade para continuar esse diálogo em escala, porque é isso que a gente precisa promover agora. Soluções baseadas na natureza são mais de 30% do que é necessário para a gente chegar a 1,5 graus centígrados, que já passamos eles, e mais que nunca é muito urgente a gente investir em soluções baseadas na natureza, mas onde a gente tem um enorme potencial aqui no Brasil. O Tony estava mostrando isso aqui um pouco antes. Então, assim, provocar todos a procurar todas essas pessoas e, do lado do IX, continuar com o laboratório aqui de inovação para a natureza, para a gente justamente continuar a ajudar a destravar cada uma dessas coisas. Obrigado a todos e eu acho que um bom almoço, né? Não? Então, tá bom.